Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar então nossa 8ª aula do tema de energia, trabalho e potência. Hoje nós vamos focar então na resolução de exercícios sobre o tema de energia, principalmente sobre sistemas conservativos. Seguinte, antes de começar a aula, vamos relembrar aqui alguns temas que a gente tratou na aula passada que vão ser muito importantes hoje na resolução dos exercícios, beleza? Então bora lá. O que a gente tratou então, Nós tratamos então da energia mecânica. Só para lembrar então, a energia mecânica era a soma da energia potencial mais a energia cinética de um corpo, beleza? Lembrando que em sistemas onde a energia mecânica ela não muda, onde a energia mecânica se conserva, tá? Nesses sistemas, esses sistemas nós chamamos de sistemas conservativos, beleza? Então, sistemas conservativos eram sistemas que eram associados com as forças conservativas, por exemplo, a força peso e a força de mola. E as forças conservativas eram associadas às energias potenciais. Então, por exemplo, a força peso, ela tem uma energia potencial gravitacional associada a ela e, por consequência, um sistema onde nós temos, então, a força peso como regente é um sistema conservativo. Mas nós também tínhamos os sistemas dissipativos, que eram sistemas onde parte da energia era transformada em energia não utilizável. Nesses sistemas atuavam forças dissipativas, como por exemplo a força de atrito e a força de resistência do ar. Beleza? Com isso a gente já consegue então começar os nossos exercícios. Vamos começar aqui então com o exercício no slide 68, beleza? Que diz o seguinte: determine a velocidade que um corpo adquire ao cair de uma altura h conhecida a partir do repouso, dado g, a aceleração da gravidade local. Então o seguinte, vai cair aqui um objeto do ponto A, ele parte do repouso, tá? Repouso significa que ele parte com uma velocidade inicial de 0, beleza? Isso significa repouso. Então ele parte do ponto A, vai até o ponto B e ele vai ser acelerado pela força peso. Ele pede o seguinte, ele quer saber qual que é a velocidade do corpo quando ele atinge o chão. Como é que a gente começa pensando esse problema? Então é o seguinte, qual que é a única força que atua aqui no sistema? A única força que atua no sistema aqui é a força da gravidade, a força peso, que é a força que puxa, por exemplo, a maçã para que ela caia no chão. Então a única força atuante no sistema é a força peso. E a força peso, a gente já viu, é uma força conservativa. Se é uma força conservativa, o sistema que eu estou tratando aqui é um sistema também conservativo. Se é um sistema conservativo, nesse sistema a energia mecânica ela se conserva, a energia mecânica ela não muda. Como assim, professor? Como é que eu posso colocar isso, expressar isso de uma maneira que eu consiga utilizar? Se a energia mecânica ela não muda, significa que a energia mecânica no ponto A ela é igual à energia mecânica no ponto B. Ela não pode se alterar. Então eu vou dizer que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Então esse é o nosso primeiro passo na solução do problema. Colocar que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Por que isso? Porque o sistema é um sistema conservativo. Agora, quanto que vale a energia mecânica no ponto A? A energia mecânica no ponto A é a energia potencial do ponto A mais a energia cinética no ponto A. Tá? Porque a energia mecânica é a soma da energia potencial mais a energia cinética. Quanto que vale a energia mecânica no ponto B? Por consequência, vai ser a energia potencial no ponto B, aqui embaixo, mais a energia cinética no ponto B, aqui embaixo. Então, a energia mecânica no ponto A é a energia potencial no ponto A, mais a energia cinética no ponto A. A energia mecânica no ponto B é a energia potencial no ponto B, mais a energia cinética no ponto B.
Tá? Então, colocando essa expressão, eu agora calculo exatamente quanto que valem essas energias em cada ponto. Vamos começar aqui com o ponto A, beleza? Começando com o ponto A, então. Quanto que vale será a energia potencial da partícula no ponto A? Quanto que vale a energia potencial gravitacional da partícula no ponto A? Se eu for lembrar das aulas anteriores, a energia potencial gravitacional ela tinha uma formulinha, e a formulinha era o seguinte, era massa que multiplicava a gravidade, que multiplicava a altura do objeto. Se você não lembra, tá? Corre lá nos slides anteriores e você vai lembrar disso. A energia potencial de um corpo é a massa que multiplica a gravidade, que multiplica a altura do objeto. Tá? Qual que é a massa da maçã, por exemplo? Como ele não deu nenhum dado de massa aqui, eu vou colocar a letra M, M de massa. Tá? Qual que é a aceleração da gravidade, tá, do corpo? Ele deu para a gente aqui, ó, o dado G é igual à aceleração da gravidade local. Então ele não me deu um valor numérico, ele me deu um valor aqui algébrico, uma letra. Então eu deixo no lugar do G o próprio G. Quanto que vale a altura da partícula quando ela começou a cair no ponto A? Se eu for ver, o livro não colocou um dado numérico novamente, ele colocou aqui um dado algébrico, uma altura H. Ele deixou uma altura H, então coloco aqui uma certa altura H. Beleza? Então a energia potencial no ponto A é massa que multiplica a gravidade, que multiplica a altura. Tá? Outra pergunta, quanto que vale a energia cinética no ponto A? Quanto que vale a energia cinética aqui no ponto A? Se eu for ver, se eu for lembrar, o objeto partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, ele não tem energia cinética. Então a energia cinética no ponto A vale quanto? Zero. Beleza? Ele não tem a energia cinética no ponto A. Então, no ponto A, eu calculei a energia potencial e a energia cinética. Eu somo as duas e eu obtenho, então, a energia mecânica no ponto A. Vamos agora para o ponto B. A energia mecânica no ponto B, que é a soma da energia potencial no ponto B, mais a energia cinética no ponto B. Tá? Vamos começar aqui, então, com a energia potencial no ponto B. No ponto B, a partícula já caiu, ela já está aqui embaixo. Ela ganhou velocidade, tá? Mas ela perdeu totalmente a altura dela. Ela não tem mais altura. A altura dela no segundo ponto é zero. Beleza? Então, se eu for pegar a formulinha aqui, ó, massa que multiplica a gravidade, que multiplica a altura, que define, né, a energia potencial, e eu for ver que no ponto B a altura é zero, tá? A altura zero que multiplica G, que multiplica M, vai dar quanto? Zero. Tá? Ou seja, se a partícula não tem altura, ela não tem energia potencial. A energia potencial dela é zero. Então, no ponto B, a energia potencial dela é zero. E agora, quanto que vale a energia cinética no ponto B? Vamos partir agora para a energia cinética no ponto B. Qual que é a formulinha mesmo da energia cinética? É massa que multiplica velocidade ao quadrado sobre 2. O livro ele não me deu nenhum dado numérico, apenas dados algébricos, beleza? Então eu coloco m de massa, a velocidade da partícula não tem um valor numérico, eu tenho apenas o valor algébrico, que vale quanto? No ponto B, a velocidade vale vb. Então substituo no lugar do v, vb, tá? Ao quadrado sobre 2. Não tem nenhum valor numérico aqui. O que eu vou ter então? Vou ter mgh mais zero de um lado, igual a zero, mais mv quadrado sobre 2 do outro lado. O que sobra então é essa equaçãozinha aqui. Sendo que ele quer o quê? Ele quer a velocidade que o corpo adquire ao cair. Ele quer a velocidade no ponto B. O que eu faço então? Eu isolo, eu quero saber o VB. Eu tenho que isolar aqui a velocidade no ponto B. Como que eu faço isso? O M está nos dois lados, eu corto ele. O 2 está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. E o V está ao quadrado. Como que eu isolo o V agora? Eu tiro raiz dos dois lados, ficando então com essa resposta aqui. Beleza? Vamos agora fazer um outro, tá? No slide 70,
que é um exemplo muito parecido, só que agora tem valores numéricos. Então é o seguinte, pessoal, quem tem dificuldades com coisas algébricas vai achar um pouquinho difícil, tá, esse probleminha aqui, mas tem que, né, estudar ali. Qualquer dúvida, me procurem no atendimento síncrono. Vamos agora fazer um outro, tá, do mesmo estilo, só que agora eu vou ter algo numérico, vou ter números para colocar. Então é o seguinte, ó, uma bola é lançada horizontalmente do alto de uma colina de 120 metros de altura, com velocidade de 10 metros por segundo. Determine a velocidade da bola ao atingir o solo. Despreze a resistência do ar e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui eu tenho uma bola, tá, que ela vai ser lançada na horizontal e vai cair num penhasco, por exemplo, e esse penhasco tem uma altura de 120 metros. Ele quer saber qual é a velocidade da bola ao atingir o ponto B, que é o solo. Tá? Como que eu faço isso? Qual que é a única força que está atuando no sistema? A única força que atua no sistema é a força peso. Tá? Então, se é a força peso, e a força peso é uma força conservativa, o sistema ele é o quê? Conservativo. Então, eu vou partir do pressuposto que a energia mecânica ela se conserva. A energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Beleza? Então a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Quanto que vale a energia mecânica no ponto A? A gente já viu, né, que a energia mecânica é energia potencial mais energia cinética. Então no ponto A eu vou ter a energia potencial do ponto A mais a energia cinética do ponto A. Quanto que isso vale? A energia potencial, a gente já viu que a formulinha dela é mgh. Então coloco lá mgh, sendo que agora, né, a altura é a altura do penhasco. Quanto que vale a energia cinética? A energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Só que eu tenho que colocar como velocidade a velocidade da partícula no ponto A, que vale quanto? 10 metros por segundo. Agora, por enquanto, eu coloco só V0, que é a própria velocidade no ponto A. Vamos agora para o ponto B. Quanto que vale a energia mecânica no ponto B? A mesma coisa que o ponto A. A energia mecânica no ponto B é a energia potencial do ponto B mais a energia cinética no ponto B. Quanto que vale a energia potencial no ponto B? mgh, a mesma coisa. Só que agora a partícula no ponto B ela está no solo. Ela não tem altura. Se ela não tem altura, a energia potencial no ponto B é zero, porque a altura é zero. Então eu coloco energia potencial do ponto B igual a zero, porque ela não tem altura. Quanto que vale a energia cinética no ponto B? Vai valer mv quadrado sobre 2, aonde esse v agora vai ser a velocidade da partícula ao atingir o solo. Beleza? O que eu faço então como próximo passo? Quem que eu quero saber? Eu quero saber quanto que vale a velocidade. Como que eu procedo agora? Eu procedo agora isolando o V. Eu passo o m que está multiplicando para o outro lado dividindo. E o 2 que está dividindo eu passo para o outro lado multiplicando. Então vai ficar, eu transformo essa formulinha aqui nessa formulinha aqui de baixo. Tá? E agora sim, agora que eu isolei o V, que é o que eu quero saber, eu substituo os valores numéricos. Quem preferir pode substituir aqui antes, tá? Eu prefiro fazer algebricamente, até para vocês entenderem, né, um pouco da resolução, e depois substituo. Então agora, v quadrado vai ser 2 que multiplica g. Quanto que vale g? G vale 10 metros por segundo ao quadrado, coloco lá 10. Que multiplica h agora. Quanto que vale o h? O h vale 120 metros, coloco lá então 120 metros, mais V0 ao quadrado. Quanto que vale o V0? Vale 10. 10 ao quadrado. Fazendo o cálculo, tá? Esse cálculo aqui vai dar 2.500. A velocidade ao quadrado igual a 2.500. Tá? Tira a raiz dos dois lados, você vai obter então que a velocidade no ponto B é igual a 50 metros por segundo. Beleza? Bora lá! Slide 71. Pessoal, agora nesse problema, eu tenho uma situação onde o sistema ele é não conservativo. Beleza? O que ele vai falar para a gente aqui? Ó? Um menino desce num escorregador de uma altura de 3 metros a partir do repouso. Então, desce aqui o menininho, ele parte do repouso, novamente velocidade igual a zero. Tá?
ele parte do repouso e desce no escorregador. E a altura do escorregador vale quanto? 3 metros. Supondo que 40% da energia mecânica é dissipada no trajeto, determine a velocidade do menino ao chegar ao solo. Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Agora é um problema de um sistema não conservativo, tá? Mas também é numérico. Como é que eu faço então? Pessoal, eu tenho que partir o seguinte, eu tenho uma energia mecânica inicial e eu tenho sempre que pensar o quanto de energia mecânica eu tenho no final. O que ele disse para a gente? Ele disse que foi dissipado 40% da energia mecânica inicial. Então, o que sobra? Se eu usei 40, sobrou quanto? Sobrou 60%. Então, a energia mecânica no ponto B, tá? Ela vai ser 60% da energia mecânica do ponto A. Por quê? 40% foi dissipado, foi perdido em outra forma de energia. Mas eu parto de uma ideia. A energia mecânica no ponto B é 60% da energia mecânica no ponto A. A partir de agora, pessoal, é a mesma coisa dos exemplos anteriores. A energia mecânica no ponto B, quanto que vale? A energia potencial no ponto B, mais a energia cinética no ponto B. A energia mecânica no ponto A, quanto que vale? A energia potencial do ponto A, mais a energia cinética no ponto A. Vamos lá então. Vamos começar com o ponto A, que é o ponto que está lá em cima. Eu sempre começo com o ponto A, né? Quanto que vale a energia potencial no ponto A? A energia potencial é mgh. Massa do garoto, que multiplica g, que multiplica a altura. Quem quiser colocar aqui já, né, os valores, pode colocar aqui. Eu prefiro não colocar e trabalhar algebricamente. Uma coisa importante é que em todos os problemas que eu fiz até agora, vocês podem reparar que eu não precisei do valor da massa da pessoa ou do objeto. Eu consigo fazer os problemas sem saber o valor numérico da massa. Tá? A mesma coisa aqui. Massa que multiplica g, que multiplica a altura. Essa é a energia potencial no ponto A. Quanto que vale a energia cinética no ponto A? O garoto partiu do repouso. Ele partiu do repouso, velocidade inicial 0. Se ele não tem velocidade, a energia cinética é 0. Beleza? Então, a energia mecânica no ponto A é mgh mais 0. E eu não posso esquecer de colocar aqui a porcentagem. Vamos lá agora para o ponto B. Quanto que vale a energia mecânica no ponto B? Aqui embaixo. Então, olha só. Se o garoto chegou lá embaixo já, ele não vai ter altura. Se ele não tem altura, a energia potencial vale 0. Beleza? Se ele não tem altura, a energia potencial vale 0. Mas agora ele vai ter energia cinética. Tá? Quanto que vale a energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. Aonde a velocidade é o que eu quero saber. Ele quer saber a velocidade do menino ao chegar ao solo. Então ele quer saber aqui quanto que vale o V. O que eu faço agora? Novamente eu isolo o V. Então aqui eu retiro os zeros, passo o 2 multiplicando, passo o m dividindo e obtenho essa formulinha aqui embaixo. Beleza? Onde está aqui o 2 multiplicando, o m que passou dividindo cortou com esse outro m aqui, tá? E ficou o quê? Velocidade ao quadrado igual a 2, que multiplica 0,6. Da onde que vem isso? Vem da porcentagem aqui, GH. Da onde que vem isso? Vem da energia potencial. Agora que eu isolei o V, eu apenas substituo na fórmula os valores numéricos aqui. Então, no lugar do G eu coloco 10 metros por segundo ao quadrado, e no lugar da altura eu coloco 3, porque a altura do escorregador é 3 metros. Fazendo o cálculo, eu vou obter o valor, então, de 6 metros por segundo. Pessoal, beleza? Então, fizemos aqui, então, 3 probleminhas, beleza? Infelizmente, é pouco tempo, tá? Eu peço que vocês tentem fazer, tentem entender. Qualquer dúvida, por favor, me procurem no atendimento síncrono. Pessoal, uma coisa importante, tá? Deixei para vocês nos slides 72, 73, 74, 75, tá? Exercícios para vocês treinarem isso. Uma coisa importante, não precisa fazer, tá, a letra B do R132 e não precisa fazer o R134, beleza? Mas se vocês quiserem que eu faça para vocês depois, eu faço, tá?
Então façam para vocês treinarem para a avaliação. Uma coisa importante, tá? Eu tenho a solução aqui nos slides posteriores. Passar bem, ótima semana. Qualquer dúvida me procurem no atendimento síncrono. Valeu, um abraço!